Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Vamos fazer o seguinte: eu vou tentar expor todo o capítulo 2, mas inicialmente vamos ler somente o primeiro versículo e depois você vai manter sua Bíblia aberta e vamos fazer a exposição paulatinamente. Então vamos ler somente o versículo 1 do capítulo 2 de 1 Samuel, que diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Pequeno versículo, eu acho que podemos até lê-lo juntos, não é verdade? Vamos ler numa só voz? Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Vamos falar com Deus mais uma vez. Te louvamos, ó Senhor, e agradecemos pela leitura de tua santa palavra mais uma vez aqui nessa manhã. Mas clamamos que o Senhor venha falar conosco, permaneça falando conosco, que o Espírito Santo nos ilumine para que consigamos entender a tua palavra, Pai, tua verdade, tua vontade, revelada nas Sagradas Escrituras. Ser conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O capítulo 2 do primeiro livro de Samuel faz um contraste entre duas famílias. Uma família composta pelo casal Eucana e Ana e o seu pequeno filho Samuel, e a outra família composta pelo sacerdote Eli e seus dois filhos, Ofni e Finéias, também sacerdotes. O capítulo 2, então, intercala a história dessas duas famílias, o que nos facilita perceber as grandes diferenças que havia entre essas duas casas. O capítulo 2 faz exatamente assim. Ora fala da casa de Eli, e ora fala da casa de Ana e de Eucana. Então fica muito fácil a gente perceber as diferenças que havia entre essas duas famílias. Em especial, a diferença ou as diferenças que havia entre esses dois chefes de família, Eli e Eucana. No início do capítulo 2, e já entramos na exposição, nos 10 primeiros versículos encontramos um dos mais belos hinos da Bíblia, o Cântico de Ana. Do versículo 1 ao versículo 10, encontramos esse hino composto por Ana, uma mulher que era estéril, mas que literalmente derramou-se em lágrimas aos pés do Senhor e teve sua oração atendida, e ela deu à luz ao pequeno Samuel e mais tarde a mais 5 filhos. De tanta alegria, Ana compôs um hino, Ana compôs essa canção. O versículo 1, que é o versículo que nós lemos, diz assim um trecho da canção de Ana: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro em tua salvação. Irmãos, esse é um cântico de agradecimento de uma mulher que foi alcançada por tão grande milagre, tão grande milagre. Se hoje já seria um grande milagre uma mulher que não pode ter filhos, engravidar de forma natural, por obra e providência do Santo Deus, imagine o efeito desse milagre na antiguidade, onde a fertilidade era considerada a prova cabal das bênçãos de Deus.
Consequentemente, uma mulher que não pudesse ter filhos era taxada como alguém amaldiçoada, abandonada pelo próprio Senhor. Esse era o estado de Ana, por isso ela se desmanchava em lágrimas na presença do Senhor no templo, chorava ao ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Mas o Senhor lhe ouviu a oração. E ela foi mãe do pequeno Samuel e compôs essa linda canção. Nesse belo hino composto por Ana, em determinado momento, Ana afirma o seguinte, olha o versículo 6 ao 8. O Senhor é o que tira a vida e dá a vida. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo, ou seja, do lixo, né? Desde o monturo, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra. Belo hino esse que Ana compôs. Então, esse não era apenas um cântico de agradecimento, mas, sobretudo, era um cântico de confiança de quem conhecia o Senhor. Ana conhecia o seu Deus. Ana não era um tipo de crente alienado ou ignorante em relação a Deus, ela conhecia bem o Deus que servia, e tanto é que ela sempre buscou no Senhor a resolução dos problemas, das suas dificuldades, e agora ela demonstra por quê. Por que ela buscava em Deus, e não nos outros deuses, e não no paganismo? Por que ela buscava em Deus? Porque ela tinha consciência de que Deus é aquele que tira a vida e dá a vida. É aquele que humilha, é aquele que exalta. Ninguém mais tem o poder que o nosso Deus tem. Então o cântico de Ana expressa uma alegria, claro, uma alegria, mas expressa também essa confiança no Deus que ela conhecia muito bem. Mas preste atenção. A alegria de Ana em ter o pequeno Samuel não a fez pensar que Samuel lhe pertencia. Que Samuel lhe pertencia. Preste atenção somente aqui na palavra de Deus. A alegria de Ana não lhe fez esquecer que, na verdade, Samuel pertencia ao Senhor e não a ela. Antes de Samuel ser filho de Eucana e de Ana, ele era filho de Deus. Então, depois de agradecer ao Senhor com esse belo hino, a Bíblia diz que os pais pegaram o pequeno Samuel e entregaram Samuel no templo para crescer, sendo educado pelo sacerdote Eli, servindo o Senhor. Esse tinha sido o voto que Ana fez, que o Senhor lhe desse um filho. Ele serviria ao Senhor. Ele seria consagrado ao Senhor. O relacionamento de Ana com o Senhor, sua vida de piedade, sua vida de oração, sua canção de confiança, mesmo que à distância, a vida de Eucana e de Ana influenciavam o menino Samuel à medida que ele crescia diante de Deus e dos homens. Preste atenção, Samuel não lhe pertencia. Ana sabia que Samuel pertencia a Deus, mas ela influenciava o desenvolvimento desse menino por toda a sua vida. Se a gente pular para o versículo 18 e 19, olha o que está escrito. Versículo 18 e 19. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Olha o versículo 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Ou seja, os pais de Samuel era aquele tipo de pai que adorava o Senhor e conhecia os mandamentos e tinha um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Isso mesmo à distância.
mesmo não vendo o menino ao longo do ano, influenciava o pequeno Samuel. O texto sagrado ainda diz que a família de Ana e Eucana foram ricamente abençoados por causa disso. Ao versículo 21. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, uma mulher que no início da história era envergonhada, mas que buscou ao Senhor, consagrou sua vida a Deus, foi abençoada por Deus, teve o seu primeiro filho, consagrou ao Senhor também, continuou dedicando-se em oração e em adoração a Deus, e recebeu a graça de ter mais filhos ainda. O Senhor visitou a vida dessa mulher, restaurando sua história, restaurando sua família, lhe enchendo de filhos e restaurando sua alegria para sempre. A mulher iniciou a história envergonhada, mas termina aqui o relato da sua participação nessa história sendo ricamente abençoada por Deus. O que houve nesse meio? O que aconteceu demais nesse trajeto entre a vergonha de uma vida triste, né, até a alegria da vitória? No intervalo desses 2 momentos, houve um relacionamento com Deus, profundo, sincero, verdadeiro. Uma dedicação em oração, em adoração ao Senhor. Isso tudo foi que mudou a vida dessa família, mas o ponto mais importante dessa história, irmãos, está aqui no final do versículo 21. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Isso que é fantástico. O jovem Samuel poderia crescer em qualquer outra área de sua vida. Ele poderia crescer em estatura, ele poderia crescer em formosura, ele poderia crescer intelectualmente, ele poderia desenvolver-se financeiramente. Nada disso é errado, mas também nada disso adiantaria se ele crescesse somente nessas áreas e não crescesse diante de Deus. Essa que é a questão. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. No original significa que Samuel crescia com o Senhor ao seu lado. É isso que significa. Samuel cresceu tendo Deus ao seu lado, servindo, amando, adorando, vivendo para realizar a sua vontade. Esse é o retrato dessa primeira família. Eucana, Ana, pequeno Samuel e seus 5 irmãos. É um retrato de uma família que conhece o Senhor, que busca a Deus, que busca refúgio e socorro somente em Deus, que quando está em agonia, quando está em tribulação, quando alguma coisa gera uma desavença no seio dessa família, eles buscam em primeiro lugar o Senhor. Eu já falei disso aqui e repito hoje. Não há problema nenhum em buscar um refúgio em um profissional, fazer uma terapia para resolver algumas questões de comportamento dentro de nossa casa, mas em primeiro lugar, a família dos servos de Deus busca o Senhor, ora é ao Senhor. Capítulo 1 narra Eucana adorando e Ana orando. Lá no capítulo 1. Vamos ler o capítulo 1 não? Mas a história de Ana e Eucana começa assim. Eucana subindo para adorar no templo e Ana aproveitando a oportunidade para se dedicar em oração. Aqui no capítulo 2 encontramos Eucana e Ana adorando, eles continuavam subindo para adorar no templo de ano em ano e Samuel servindo e todos vivendo para o Senhor. Mas essa é a primeira família, é uma das famílias do capítulo 2. Nesse capítulo apresenta uma outra família, uma outra história.
E da mesma forma, os irmãos que estavam aqui semana passada vão lembrar que da mesma forma que semana passada vimos que a história de Ananias e Safira era o oposto de Barnabé, aqui nós temos a família do sacerdote Eli, em contraste com a família de Samuel. Tudo que a família de Samuel era, a família de Eli não era. Tudo que acontecia na casa de Ana não acontecia na casa de Eli. Todos os bons exemplos que nós temos vindos da família de Samuel, nós temos maus exemplos vindos da família de Eli. Quando o texto bíblico começa a contar a história dessa família, as primeiras palavras, irmãos, são assustadoras. Quando a Bíblia começa a contar a história da família de Eli, as primeiras palavras são terríveis. Veja o versículo 12. O versículo 12. Depois de falar de Samuel, o versículo 12 diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Belial era o nome de um demônio da mitologia antiga, mas o nome Belial pode ser atribuído ao próprio diabo. Porém, nesse texto, aqui nesse ponto, filhos de Belial, é uma expressão que significa pessoa vil, sem valor, dado à imoralidade e mentirosa. É isso que significa essa expressão. Então era isso que os filhos de Eli eram, vis, sem valor, imorais e mentirosos, características terríveis de serem encontradas em qualquer tipo de gente. Mas nesse caso é pior. Porque os filhos de Eli, eles tinham todas essas marcas, eles eram filhos de Satanás, porém, eles eram sacerdotes da casa de Deus. Como pode isso? Como pode isso? Os sacerdotes tinham como função conduzir o povo na lei de Deus. Os sacerdotes tinham como função oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. Os sacerdotes tinham como função conduzir o povo de Deus debaixo de pureza e santidade. Mas nesse caso, os sacerdotes eram filhos do diabo, é o que a Bíblia diz. O verso 12 termina dizendo também que eles não se importavam com o Senhor. A palavra original, traduzida por não se importavam, significa que eles não conheciam o Senhor. Mais um fato assustador: sacerdotes, filhos de sacerdote, netos de sacerdote, de uma família sacerdotal que remetia a Arão, irmão de Moisés, não conheciam ao Senhor. E não eram meninos, não. Para eles trabalharem e fazer o que eles já faziam no templo, já eram homens adultos, que chegaram, olha que absurdo, na idade adulta, sendo o filho do pastor, sem conhecer a Deus. O resultado não poderia ser outro. Quem não conhece o Senhor vive uma vida de pecado e de pecado sem freio. O texto bíblico, do verso 13 ao verso 16, conta que esses dois homens, Ófine e Finéias, preste atenção, roubavam os animais que eram levados para o sacrifício para comer. É isso. Para comer. Nada era mais sagrado para o israelita do que o sacrifício ao Senhor. Um animal separado para o sacrifício era para ser efetuada uma oferta pelos pecados. No Antigo Testamento, o culto ao Senhor era o sacrifício. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o culto não era a igreja se reunir para cantar e ouvir a pregação. Tinha cânticos, o sacerdote ensinava a palavra de Deus, mas a adoração era o sacrifício, era o holocausto. Toda vez que fala, e Moisés foi e adorou o Senhor, ele ergueu um holocausto e fez um sacrifício. E fulano adorou o Senhor ali, quer dizer que ele ergueu um altar e ofereceu um holocausto. É isso que significa.
Então nada havia de mais sagrado para o judeu do que o sacrifício. Era sinal de que ele teria suas culpas, seus pecados apagados. O sangue do animal derramado em cima do altar iria apaziguar a ira de Deus. Era um sacrifício imperfeito, mas apontava para o sacrifício de Cristo que viria mais tarde. Mas o que esses sacerdotes ímpios, filhos do diabo, faziam? Quando um filho de Deus, com toda humildade, com toda honestidade de coração, trazia um animal para ser oferecido em holocausto, eles queriam se apossar da carne do animal em primeiro lugar. Eles não deixavam que o animal fosse oferecido em holocausto, simplesmente para encher a barriga. Eram esses os sacerdotes que havia na terra nesses dias. Por tudo isso, o verso 17 diz assim, era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Desprezar isso é alguém trazer a oferta, o animal, com a melhor das motivações, e o sacerdote pensar somente em encher sua barriga. O sacerdote Eli resolveu intervir nessa situação, mas quando Eli resolve intervir, aparentemente não havia mais nada o que fazer. O texto nos dá a ideia que Eli resolveu educar os seus filhos, porém tarde demais. Olha o verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos fazia a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Muito velho era Eli. Eli já era muito velho. Não há menção de nenhum outro momento que Eli tenha exortado os seus filhos ao longo de sua vida, mas agora, em sua velhice, quando a situação já estava descontrolada, depois que os filhos cresceram sem conhecerem o Senhor, e com isso cometiam toda forma de iniquidade, agora, tarde demais, Eli resolveu educar os seus filhos. Tarde demais. E mais, apesar das barbaridades cometidas, já vimos até aqui como eles profanavam o sacrifício e como eles praticavam imoralidades com mulheres no meio do povo. Mas apesar disso tudo, apesar deles serem chamados por Deus de filhos de Belial, no momento que Eli vai corrigi-los, Eli não consegue usar do rigor necessário. Ao verso 23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama, a fama é esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Tudo que Eli falou aqui era verdade. Tudo. Mas Eli errou na intensidade de suas palavras. Na intensidade. Os filhos de Eli estavam cometendo barbaridades. Não era hora dele chamar os velhos barbados e praticando imoralidade no meio da congregação e falar o seguinte: senta aqui, meus meninos, vamos conversar com o papai. Eu vi que vocês estão adulterando, hein? Muito feio o que vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o sacrifício do Senhor, hein? Ai, ai, ai. Coisa estranha. Ninguém avisa que uma casa está pegando fogo de forma carinhosa, né? Ô, Rony, eu venho aqui avisar, sabe? Eu passei ali em frente, eu vi o teu apartamento pegando fogo. Mas não tem pressa não.
Pode devagar lá resolver a questão. Ninguém faz isso, não é verdade? Você está vendo alguém caminhando para o precipício, cometendo barbaridades absurdas diante de Deus, profanando o culto ao Senhor, conduzindo todo o povo ao erro, cometendo iniquidades inimagináveis diante da congregação. E Eli chama esses homens e fala com ele de forma carinhosa. É assustador essa passividade do sacerdote Eli. Mas a situação deles, irmãos, já era irremediável. O cálice da ira do Senhor já tinha transbordado contra esses homens. O Senhor já tinha decidido o que ele faria com Ofni e Finéias. Olha o versículo 25, parte B. Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Assustador isso aqui. É assustador. Esse ponto chega a ser assustador. Pela multidão de seus pecados, pela multidão de suas iniquidades. O Senhor tornou esses dois homens surdos às palavras de exortação de seu pai. O Senhor tinha decidido matá-los, é isso mesmo. O Senhor tinha decidido aproximar-se deles com juízo. Não havia mais tempo para o arrependimento, não havia. Tem horas que o Senhor faz exatamente assim. Lá atrás, por causa das iniquidades de Faraó e de como o povo do Egito foram cruéis com os filhos de Deus, a Bíblia diz que em determinado momento, quando o Faraó estava pensando já, considerando a possibilidade de liberar o povo hebreu, o Senhor endureceu o coração de Faraó para que ele não liberasse o povo, porque o Senhor queria castigá-lo. A Bíblia fala em determinados tipos de gente que cai numa prática de pecado tão assustadora que o seu coração já é endurecido. Já é endurecido. Romanos capítulo 1 diz que o Senhor os entrega à sua imoralidade. É isso que você quer? Então entrego você à sua imoralidade para ser consumido por ela e condenado por ela. Já tinha esgotado o tempo de Ofni e Finéias. Eles não poderiam viver do jeito que viviam, sem receberem do Senhor a justa recompensa. Um dia a conta chega em uma família onde o pai ou os pais não apresentam Deus aos seus filhos. Um dia a conta chega. E a conta chegou aqui no versículo 27. Olha o que diz o versículo 27 e 28. Veio um homem de Deus a Eli. Homem de Deus aqui significa profeta. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Nesse ponto, Eli está sendo lembrado pelo próprio Deus, que foi o Senhor quem escolheu a sua família desde os dias da escravidão no Egito para serem sacerdotes diante de Deus. Como eu já disse, Eli era descendente de Arão, irmão de Moisés. A partir de Arão, que o Senhor separou uma linhagem de homens para serem sacerdotes e sumos sacerdotes na casa do Senhor. E Eli herdou essa bênção, porém a estava desprezando. Olha a acusação do Senhor no versículo 29. Por que pisais os pés, os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? Atenção. O Senhor primeiro denunciou que Eli e seus filhos estavam pisando, ou seja, estava desprezando as ofertas. Mas olha o que ele diz a seguir. E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim?
para tu e eles se engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo Israel. Deus estava acusando Eli de considerar seus filhos mais importantes do que o próprio Deus. Se alguém nos fizer essa acusação, será uma acusação justa ou leviana? Em outras palavras, Deus está falando para o sacerdote assim, ó, as ofertas que chegam para mim, vocês estão pegando para vocês. Vocês estão roubando o que é meu. Roubando. Se alguém tinha dúvida ainda quanto à responsabilidade de Eli nas iniquidades de seus filhos, as dúvidas terminam aqui. O próprio Senhor denuncia a raiz de todo o mal na família de Eli. Eli amava mais os seus filhos que a Deus. Honrava mais os seus filhos que a Deus. Aparentemente, Eli desenvolveu uma espécie de idolatria por seus filhos, ao ponto de não conseguir corrigi-los, educá-los, discipliná-los, mais ainda, ou pior ainda, ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Era uma família sem disciplina, sem ordem, sem regras, sem Deus. Mais à frente, irmãos, lá no capítulo 3, se os irmãos quiserem abrir a Bíblia, podem. No versículo 12 e 13, Deus falou com o profeta Samuel a respeito da família de Eli. Entendam o contexto. No capítulo 3, a partir do versículo 12, Deus estava falando com Samuel a respeito da família de Eli. E nesse diálogo com Samuel, mais uma vez, Deus responsabiliza o pai pela tragédia da família. Olha o versículo 12 e 13. Naquele dia, Deus falando com Samuel, mas a respeito de Eli. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Se Ófine e Finéias fossem desviados, iníquos, perversos e ímpios, mas se Eli tivesse feito a sua parte como sacerdote e pai, de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, ainda que eles se transformassem em ímpios, Eli não teria responsabilidade mais nessa história. A família poderia ser preservada, mas toda a família vai ser destruída agora, porque toda a responsabilidade era sobre o pai, sobre o sacerdote. Eli, então, irmãos, preste atenção, Eli era um pai presente na vida de seus filhos. Eli era um pai carinhoso com seus filhos. Na casa de Eli não faltava amor, na casa de Eli não faltava carinho, na casa de Eli faltava disciplina, ordem e ensino da palavra. Era isso que faltava. Só amor, basta? Não. 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 Sobretudo esse tipo de amor que a sociedade nos ensina. O tipo de amor que a sociedade, que o mundo nos ensina é um amor passivo, é paixonite, não é amor. Pelo menos não amor bíblico. O maior exemplo de amor bíblico, o maior conceito de amor que nós temos é o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, só quem sabe o real sentido de amor é o nosso Deus. E, por exemplo, a Bíblia diz que Ele açoita e repreende aquele a quem Ele ama. O amor de Deus não é amor passivo, que não consegue disciplinar, que não consegue corrigir, que não consegue denunciar os males. Isso não é amor. Isso não é, pelo menos não é um amor bíblico.
O amor bíblico é aquele que fala seriamente. É aquele que disciplina seriamente, com carinho, com piedade, com compaixão, mas seriamente. Esse é o amor que nós entendemos. Na casa de Eli tinha muito amor, tinha muito carinho, tinha muita cumplicidade. Ele era colega de seus filhos. Eli tinha todo o tempo do mundo com seus filhos. Isso ele fazia muito bem. Só não ensinava a palavra de Deus. Só não ensinava os mandamentos. Só não apresentava Deus aos seus filhos. E o resultado não poderia ser outro senão a morte e a destruição completa de uma família. Versículo 30, agora do capítulo, voltamos para o capítulo 2. Olha o que diz o versículo 30. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, dissera eu que tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. É Deus falando com essa família. E Deus está falando com ele é o seguinte, preste atenção. Eu tinha prometido que a família de vocês seria uma linhagem sacerdotal para sempre, perpetuamente. Mas não vou fazer isso mais não. Vou fazer isso mais não. Longe de mim tal coisa. É o que Deus está dizendo. Aparentemente, Deus está mudando de palavra. Não é verdade? E olha assim, aparentemente, à primeira vista, parece que Jesus está voltando, que Deus está voltando atrás no que ele disse, em suas promessas. E Deus está voltando atrás em suas promessas. Poxa vida, se ele prometeu que a minha família seria sacerdote para sempre, agora fala que simplesmente mudou de ideia, mas não é isso que está acontecendo. As palavras de Deus não falham. As promessas de Deus não falham. O que está acontecendo aqui é o que a Bíblia nos ensina, que a aliança do Senhor conosco sempre está condicionada à nossa obediência aos termos dessa aliança. Quer dizer, eu vou abençoar vocês perpetuamente enquanto vocês forem obedientes aos termos da aliança. Sempre foi assim, irmãos. As bênçãos do Senhor, principalmente na antiga aliança, nunca foram incondicionais. Nunca foram, eu posso fazer o que eu quiser, andar do jeito que eu quiser, que o Senhor vai me abençoar, porque as bênçãos do Senhor é por graça. Nunca foi assim, nunca foi assim. Sempre as palavras do Senhor eram assim, se vocês andarem em minha presença e fizerem isso, isso e isso, eu agirei assim, assim, assim. Se vocês cumprirem os meus mandamentos, fazendo assim, 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 eu serei com vocês assim, assim, assim. Sempre foi condicionada as bênçãos ao cumprimento dos termos da aliança, sempre. E o que aconteceu aqui foi que a família de Eli quebrou sua parte na aliança. E quando o homem quebrava sua parte na aliança, Deus estava desobrigado também de sua palavra. A partir desse ponto, o que segue são palavras duríssimas do Senhor, anunciando o aniquilamento daquela família. Olha o versículo 31 adiante. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Em outras palavras, eles vão morrer. Todo mundo vai morrer. Na tua família não vai ter mais velho, idoso, gente, terceira idade não vai existir mais na tua casa, não. Versículo 32. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Olha o versículo 34, é terrível. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofne e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Que tragédia. Que tragédia. E assim termina essa história da família de Eli. Não termina aqui. Mais tarde, nos próximos capítulos, essa palavra se cumpre. Os dois morrem no mesmo dia. Eli, quando recebe a notícia da morte dos seus filhos, cai para trás numa cadeira, batendo a cabeça, também morre no mesmo momento. E a família sacerdotal
Preste atenção nesse detalhe. Homens e mulheres que foram chamados para servirem diante de Deus, para servirem ao Senhor com integridade. Homens que foram separados do meio do povo e receberam uma bênção especial de Deus, uma vocação especial de serem sacerdotes diante do Senhor. Homens que podiam fazer o que ninguém mais podia, que era entrar no santo lugar, entrar no Santo dos Santos, contemplar a glória do Senhor. Ninguém mais podia fazer isso em Israel, os sacerdotes podiam fazer isso. Mas eles desprezaram, escolhendo uma vida de profunda iniquidade, porque não conheciam o Senhor, porque os seus pais porque o seu pai não os ensinou. A principal lição do texto de hoje aponta para a responsabilidade que os pais têm na criação de seus filhos diante de Deus. É esse o real sentido desse texto. Nossa cultura afirma que devemos poupar nossos filhos de nossa fé. Não sei se você já se deparou com alguém assim. Nossa cultura nos pressiona a educarmos nossos filhos sem influência religiosa, para que eles decidam sua religião somente na idade adulta. Você já recebeu esse conselho? Não, quando o meu filho nascer, ele vai crescer, não vou deixar ele livre para escolher. Afinal de contas, né, livre-arbítrio, né? Ele vai escolher o que ele quiser, o caminho que ele quiser. Essa é a mentalidade moderna. O mais assustador é que já encontramos cristãos que também pensam assim, que não querem influenciar a espiritualidade de seus filhos. Homens e mulheres que sentem medo de serem vistos como retrógrados, antiquados, arcaicos, não discipulam seus próprios filhos para se enquadrarem no perfil esquisito de sociedade. O problema é que Deus nos ordena justamente ao contrário. Deus pôs sob a responsabilidade dos pais a tarefa de transmitir a lei do Senhor aos filhos. Inclusive, é um texto bíblico que eu faço questão de citá-lo sempre que apresentamos crianças aqui nessa igreja. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 9. Nós sempre citamos esse texto nas apresentações e ele vai escrito também no certificado de apresentação. Olha o que diz a palavra de Deus. Estas palavras que hoje te ordeno, ou seja, todos os mandamentos que o Senhor acabou de entregar, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Eu acho esse termo fantástico. A ordem de Deus é nós pegarmos a palavra, as santas letras, a lei do Senhor e inculcar nos nossos filhos. A ideia aqui é abrir a cabeça e injetar a palavra de Deus dentro da cabeça de nossas crianças. É o que o Senhor nos ordena. Tu as inculcarás a teus filhos. Como fará isso? E delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal nas tuas mãos, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da porta da tua casa. Ou seja, o Senhor está dizendo, você quer ensinar o seu filho o caminho que deve andar? Você tem que encher a existência dele com a palavra de Deus. Numa tradução na linguagem de hoje é o seguinte, a palavra do Senhor tem que estar presente no seu coração, nos seus lábios, no programa de TV, na música que ouve no carro, nos livros que doa para os seus filhos, nos brinquedos que ele usa. Enchê-los com a palavra de Deus, em todo momento, em todo lugar, em cada instante. Ainda em Deuteronômio, o Senhor diz que todo pai, cada pai, tem a obrigação de ter conhecimento bíblico ao ponto de poder sanar as dúvidas de seus filhos.
A Bíblia não fala assim, ó, quando o seu filho te perguntar alguma coisa, manda ele perguntar ao pastor. Não está escrito isso não, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Olha o versículo 20, aqui do capítulo 6 de Deuteronômio mesmo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20, diz assim, ó. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo, que significa os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Olha que pergunta. Olha que pergunta. Pode acontecer isso hoje, né? Depois de uma aula com o Ronan, a criança chegar em casa e falar, papai, o que significa Pentateuco? Então dirás, olha só, Deus ainda deu cola para os pais, para a gente, né? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Veja a responsabilidade que o Senhor joga nos nossos ombros. Não é do sacerdote a obrigação de ensinar a Bíblia para o seu filho. Não é do pastor a obrigação. Ensinamos, mas não é nossa obrigação. Não é da igreja a obrigação de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Fazemos isso. Não é a nossa obrigação. A obrigação é tua. A obrigação é tua. Quem dará conta é você. Percebam que não é uma questão fácil. Deus ordenou que os pais precisam saber quem é Deus e o que Deus fez e o que Deus faz para tirar as dúvidas de seus filhos. A grande pergunta que surge nesse momento é: como os pais ensinarão aos seus filhos o que nem eles sabem? Quem é Deus? O que ele fez? Por que ele fez o que ele fez? Quais são os estatutos? Quais são os mandamentos? O que a palavra diz? Tudo isso precisamos aprender para ensinar aos nossos filhos. Um pastor puritano chamado Richard Baxter sabia da importância de ministrarmos às nossas famílias. Na verdade, o movimento puritano que surgiu na Inglaterra há séculos atrás tinha como um dos fundamentos o zelo pela família. E olha o que disse Richard Baxter: nós temos que ter um olhar especial sobre as famílias, para ver se elas estão bem ordenadas e se os deveres individuais de cada membro estão sendo realizados. A vida da religião e o bem-estar e a glória, tanto da igreja quanto do Estado, dependem muito do governo e ordem das famílias. Se aceitarmos a negligência disso, arruinaremos tudo. Rogo-vos, portanto, se vocês desejam a reforma e o bem-estar do seu povo, promovam a espiritualidade em suas casas. Tudo começa em casa. Tudo. Todos os grandes homens de Deus tinham essa consciência. Um brilhante pastor chamado Jonathan Edwards, ele disse a mesma coisa em seu sermão de despedida de sua igreja, o qual ele foi demitido. Mas no sermão de despedida ele disse o seguinte: toda família cristã deve ser como uma pequena igreja, consagrada a Cristo e totalmente influenciada e regida por suas leis. A educação e a ordem na família são alguns dos principais meios de graça. Preste atenção.
Edward dizendo que quem deve influenciar a nossa casa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O que é influenciar? Gerar valores, gerar conceitos. É a palavra de Deus e não outra coisa. Jonathan Edwards foi demitido de sua igreja por não permitir que um jovem participasse da Santa Ceia levianamente. Um jovem que vivia em imoralidade flagrante, todos sabiam, apresentou-se no culto de ceia e ele foi impedido pelo pastor e a igreja resolveu demitir o pastor. Em sua carta, em sua pregação de demissão, ele vai tratar desses pontos sérios. O autor indo embora, mas vocês têm que saber disso. Quem deve zelar pela espiritualidade de vocês são vocês em casa. Um outro pastor chamado Maurice Robert, inglês também, em um artigo intitulado Um Apelo aos Pais, ele diz o seguinte: quando pais colocam qualquer coisa antes da salvação de seus filhos, eles tornam-se culpados de desprezar suas almas imortais. Preste atenção, vou repetir. Quando pais colocam qualquer coisa antes da salvação de seus filhos, eles tornam-se culpados de desprezar suas almas imortais. Tais pais mal se dão conta que estão em perigo de pecar por profanação, pois é profanação colocar o sucesso mundano antes do bem-estar da alma de uma criança. Esses pais que almejam um sucesso secular para seus filhos antes que uma bênção espiritual, podem receber aquilo que eles pedem a Deus, mas também obtêm pobreza para suas almas. Maurice Robert está falando daqueles pais que só se preocupam se o garoto vai ser engenheiro, se vai ser mecânico, se vai ser marinheiro, se vai ser... A palavra está nos ensinando que, em primeiro lugar, precisamos nos preocupar se nossos filhos serão servos de Deus. E depois, se vão ser marinheiro, mecânico, gari, sei lá o que eles vão ser depois. Façamos o melhor para que eles sejam o melhor. Mas, em primeiro lugar, que sejam servos de Deus. Mas a melhor frase nesse sentido vem de um pastor carioca chamado Josemar Bessa. Ele resume todo esse ensinamento dizendo o seguinte, ó: todo pai é um pastor de jovens. Todo pai é um pastor de jovens. Isso não é uma opção. Você não pode escolher pastorear ou não a sua casa. Você não pode escolher terceirizar essa responsabilidade para outros. Você é o pastor da tua casa, homem. Você vai ensinar a tua casa. As mulheres vão ensinar seus filhos. Você que ensina, você que disciplina, você que discipula. Não fica esperando a igreja desenvolver um método, um processo de discipulado para você pegar o menino, o guri, colocar ele lá na classe de batismo, para ele aprender o evangelho. Não espere isso não. Senta com ele, abra a Bíblia com ele, ensine a palavra de Deus para ele, para ela. Eu preciso terminar. Eu quero terminar com 3 aplicações práticas. A primeira, ore por seus filhos. Ore por eles. Confesse ao Senhor que você não é o pai que o seu filho precisa. Confesse ao Senhor que você não é a mãe que o seu filho precisa. Reconheçamos nossas falhas. Reconheçamos que nós não temos tudo que eles necessitam para o aperfeiçoamento, mas o Senhor tem. Confessemos nossa falta de capacidade, mas corramos para Deus em oração. Oremos por eles. Clamemos por eles. Quando, pastor? Todo dia. Todo dia. Se tem um tipo de gente que não pode alegar falta de assunto em suas orações, é pai e mãe. Não é verdade? Você já alegou isso? Vamos orar? Aí você começa a orar e você fala, não orar por quê?
A gente fica pensando, como é que alguém consegue orar 1 hora de joelho? Como é que alguém tem assunto para orar? De repente é o pai e uma mãe que tem muito a falar com Deus. Tem mais do que 1 hora de joelhos diante do Senhor. Ore por seus filhos. Ore por sua família. Ore por sua casa. Você não é o esposo que vai suprir todas as expectativas de sua esposa. Você não é a mulher que vai atender todas as necessidades do seu marido. Somos falhos em todos os pontos. A oração traz o Senhor para dentro da nossa casa, para dentro do nosso relacionamento, mudando a nossa história. Em segundo lugar, dê testemunho em sua casa. O pequeno Samuel crescia longe de seus pais, mas ele sabia que seus pais conheciam o Senhor, adoravam o Senhor e confiavam no Senhor. O estilo de vida piedoso dos pais fortalecia a fé do menino, mesmo que distante. Nossos filhos, preste atenção, aprenderão a orar mais facilmente vendo a gente orando. Nossos filhos aprenderão a confiar em Deus mais facilmente vendo a gente confiando. Nossos filhos aprenderão a cultuar o Senhor mais facilmente vendo a gente cultuando. É a nossa responsabilidade de demonstrar aos nossos filhos como é ter um relacionamento com Deus, não apenas falar. Não apenas falar. Em terceiro lugar, evangelize teus filhos. Evangelize eles. Evangelize tua casa. Em primeiro lugar, isso vai mudar a tua vida, porque quando você começar a pregar o evangelho na tua casa, vai te obrigar a mudar a sua forma de vida para ser coerente com a sua pregação. Mas evangelizar a tua casa pode mudar completamente a história da tua família. Como eu disse, o que a tua casa precisa, em primeiro lugar, é de Jesus. É de Jesus. Não espere que outra pessoa evangelize a sua casa. Se você esperar para outra pessoa evangelizar a tua casa, ela pode ser mal evangelizada. Mal evangelizada. Há um vídeo, chegou ao meu conhecimento há pouco tempo, um vídeo bem elaborado, de um movimento gay norte-americano, cantando uma música em que eles dizem: eu vou pegar suas crianças, eu vou ensinar suas crianças. As crianças serão como nós. Há uma sociedade interessadíssima em educar os nossos filhos por nós. E a gente faz exatamente isso, não é verdade? A gente pega a nossa criança, entrega a nossa criança lá para Nero educar ele. Depois a gente não quer que ele volte falando igual um romano. A gente pega a nossa criança, entrega a nossa criança para o sistema mundano educar aí o meu filho. Depois a gente se assusta quando ele chega em casa com maneiras estranhas, com vícios esquisitos. É incontável o número de jovens que se perdem na universidade, por exemplo. É incontável, incontável. Um jovem cristão que conheceu a Deus, que foi apresentado ao Senhor por seus pais, que tem uma fé sólida, uma fé firme, dificilmente se perderá na faculdade, dificilmente. Agora, quando os pais pegam a criança como objeto e entregam para ser educado por um sistema ímpio e perverso, iníquo, sem a devida supervisão, sem o acompanhamento, o sinal é trágico. Oremos, testemunhemos e evangelizemos nossa família. Amém? Vamos falar com o Senhor por sua santa palavra e assim nós terminamos esse culto. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. São palavras duras de ouvirmos como pais, como pai e mãe, mas que nos alerta para essa urgência em tomarmos uma atitude diferente dentro de nossa casa para o bem de nossa família, Pai. O desejo do nosso coração é que, a exemplo do pequeno Samuel, nossos filhos cresçam na presença de Deus, cresçam diante do Senhor. Dar-nos graça para isso, Pai, porque também nós não sabemos. Nós somos limitados,
Nós não somos um tipo de pai e de mãe que os nossos filhos precisam, ou capazes de atender todas as demandas de nossos filhos. Por isso nós dependemos de tua ação de milagre poderosa em nossas vidas, em primeiro lugar, nos capacitando para cuidar de nossa casa, mas também fazendo por nós aquilo que nós jamais conseguiremos fazer, que é tocar no coração e converter o coração de nossos amores. É o que nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz desse lugar. Muito obrigado por esse momento passado em tua presença. Dar-nos uma semana ainda abençoada em tua presença, ó Deus. E prepare o nosso coração para estarmos reunidos aqui no próximo final de semana para o louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.